Pessoal, hoje vamos aqui seguir umas explicações de alguns componentes de formulário. Com o HTML5 surgiu uns componentes a mais. Então, eu sigo o mesmo site que eu vinha seguindo para algumas especificações, que é o W3 School. É um conjunto de especificações, né, muito utilizado para a web. Ele é um consórcio que não dita regras, mas sim boas práticas, boas maneiras, então, para a gente começar a utilizar em diversas linguagens, como eu tinha mostrado anteriormente. A gente está trabalhando por enquanto com HTML e CSS, né? E para frente a gente vai trabalhar com mais algumas, principalmente JavaScript. Então, aqui eu peguei alguns exemplos, né? Depois a minha página aqui que eu vou mostrar, ela está com esses exemplos aqui, digamos, pronto. Aí eu modifiquei a partir desses exemplos aqui e montei um HTML só, né? Então ele tem nessa página do W3 School, tem várias formas de utilizar partes de componentes, que aqui já está com HTML formado, né? E a gente tem possibilidade de testar eles. Então tem esse try it yourself. A gente pode testar aquele componentezinho ali, aquele trecho de código do HTML, né? A gente pode fazer o teste aqui e com o código a gente pode copiar tanto daqui, o HTML todo, né? Ou principalmente daqui, sem precisar fazer o teste, né? Mas cada parte desse aqui que ele mostra aqui a utilização dos componentes, ele tem um código no browser que a gente pode testar. Então a gente começa a trabalhar e diferenciar algumas situações que a gente trabalha normalmente com um label, né, e o input. Qual que é a diferença do label e input? O label é como se fosse o nome da informação, o nome do campo, para você se basear o que você está informando, né? Então, é como se fosse para nós lá num algoritmo, como se fosse o escreva, e daí o input seria o nosso leia, tá? O nosso layer é onde vai a informação que a gente coloca no input. Então tem essa diferença. Então muitos dos componentes eles trabalham com os dois, né? Então é um label e um input para colocar na tela o que ele está mostrando, né? E qual seria a informação que precisa digitar, né? Então aqui tem vários, ó, e ele peguei aqui um exemplo e depois eu modifiquei no meu arquivo. Então ele tem aqui input label, tem para checkbox, depois eu vou mostrar a diferença de cada um, tá? Temos com botão, então aqui tem um botão submit, eu já vou mostrar para vocês aqui na página que foi preparada. Então aqui, ó, só essa parte aqui do HTML Forms, né? Então ele tem vários exemplos, cada uma parte semelhante aqui, além do exemplo, tem uma explicação. Como eu já citei, ele está em inglês, mas ele é um inglês um pouco mais fácil de aprender, porque ele é uma linguagem mais técnica. Então, muitas das palavras aqui que estão em inglês, elas são muito próximas do português. A gente consegue ler, interpretar e saber do que se trata. Então, tem as palavras aqui, exemplo, o método, atributo, tá? Então tem muita coisa aqui que você não precisa se preocupar com o inglês, né? E se for necessário, né, você tem aqui no próprio navegador traduções que você pode fazer de forma automática, pode ser facilitar. Qual que é o problema de uma tradução automática? Alguns comandos que estão aqui, né, ou na explicação, ele pode traduzir. Ele vai colocar aqui para nome. Então, se você colocar o componente, o atributo nome, você não vai ter lá no HTML. Então, esse pode ser um dos problemas, né? Caso você queira fazer a tradução da página automática. Então, aqui no meu teste, então, fiz um formulário grande, como eu falei aqui, não tem CSS. A única coisa que eu fiz foi separar aqui em algumas divs, alguns componentes, e eu vou explicando cada um passo a passo, falando de alguns atributos, para depois vocês poderem utilizar, né? Então, como exercício, próximo eu vou pedir um formulário,
né? Vou montar ele em formato de desenho e vou pedir para vocês montar ele em HTML, utilizando, claro, esses componentes que estão aqui e já com ele estilizado. Aqui eu vou mostrar o meu Visual Code. Então temos algumas separações aqui que eu vou fazer, vou citar em relação ao meu código que eu montei. Então aqui está todo o meu exemplo. Tá? Então, um exemplo que eu passei aqui da página. Exemplo aqui da página, né? Tá tudo aqui no meu código, está no Visual Code. Aqui eu não utilizei estilo de propósito, né? Só porque eu quero mostrar apenas os componentes. Então, aqui ele está dentro de um form action, né? Então, dentro do body do HTML tem um form action que, como eu coloquei um botão, aí eu vou querer que ele vá para uma outra página, né? Então, eu coloquei apenas parabéns.html, método post. Depois, mais para frente, eu vou explicar esses métodos. Temos o método post e o get. Então, tem uma diferença em cada um. E cada componente, como eu falei, eu coloquei dentro de uma div. Tá? Então, apenas para fazer uma quebra de linha ali, caso a gente queira estilizar por linha, queira fazer apenas todas a div ao mesmo estilo, então isso facilita, né? Porque eles vão estar tudo em div. Então, o primeiro componente que ele mostra aqui na tela, vou parar aqui. O primeiro componente que ele mostra aqui é um campo mais simples, né, de texto, e ele, como eu citei anteriormente, ele vai acompanhando um label, tá? Aqui ele tem um for, tá? Boa parte deles tem um for, que ele serve como se fosse para dar um apelido aqui. Então, o formulário que tiver como nome, ou os formulários que eu for utilizando tiver nome, ele vai puxar, né? Então, ele puxa alguns nomes automaticamente. Ó, então, um exemplo aqui, ó. Então, em algum lugar, eu utilizei algum site que tinha os atributos de nome e aqui ele está puxando uma lista, né? Então, aqui a gente chama de cache. Então, ele guarda esses nomes que, porventura, já utilizei em algum momento. E ele vai trazer aqui como um autocomplete, né, ou uma ajuda do que já tivesse preenchido. Tá? Aqui, nesse input text, então aqui seria o label, né, o nome, e aqui seria o nosso input. O nosso input text, nesse caso aqui, eu dei um ID, eu dei um nome para ele, e aqui eu estou fazendo um required. Tá? Então, required é uma propriedade aqui do atributo que eu estou dizendo que ele deve ser obrigatório. Tá? Esse required, se eu não preencher, ele vai dar uma mensagem para mim depois dizendo que ele deve ser preenchido, né, por causa desse botão aqui. Então depois eu vou explicar melhor, vai aparecer a mensagem e vou conseguir voltar aqui nesse campo para explicar melhor para vocês. O outro aqui de baixo é idade, né? Então, idade, ele está em formato numérico. Então, eu já estou dizendo aqui que ele é um input mod numeric, né? Se fosse no celular, então, como a gente faz um site responsivo, no celular ele ia aparecer o teclado numérico já aqui. E aqui também tem o pattern, que é um regex, uma expressão regular, que a gente pode definir quais os valores que ele pode manipular aqui. Então, aqui ele só está aceitando numérico, né, no caso de 0 a 9, poderia limitar também esse conjunto de valores, e tem que ser necessariamente com 2 dígitos. Claro que aqui eu vou poder digitar, né, mas só que ele não vai validar. Essa validação a gente teria que fazer depois por um JavaScript. No botão ele também valida, mas ele dá para a gente dizer que no momento da digitação aqui não há validação ainda. Assim como o nome aqui eu deixei em branco, ele não tem validação ainda. Mas depois, quando chegar aqui, vocês vão ver que ele tem uma validação. Existe um campo específico para e-mail, né? Então, a gente não precisa criar um tipo text e deixar aqui escrito como e-mail no label apenas. Então ele já valida também o formato de e-mail que a gente já conhece.
tem que ter o arroba, tá? Tem que terminar com algo como ponto .com, ponto .br. Então, sem essas validações, ele já coloca o HTML e como por ser e-mail, né, ele já vai validar também para nós. Campo telefone, então esse daqui é um type novo do HTML5. Então ele tem um formato telefone, depois a gente pode definir através de um pattern, né, a quantidade de dígitos, então pode ser específico de uma determinada região, de determinado país, a gente pode definir também. Mas ele tem um campo específico já para telefone. Campo password, então quando tem campo de senha, aqui se eu digitar qualquer valor, ele já faz uma máscara para nós. Então ele já coloca os pontinhos aqui. Tá? Campo de text, então aqui ele tem uma mensagem, né? Uma mensagem aqui e ele tem um text maior, então por isso que é o text area, ele não é um input. Então o text area, ele é um componente que a gente define ele, pode definir aqui um atributo como tamanho máximo de 50 caracteres e ele já vai fazendo aqui para nós uma validação que aqui chega no momento eu não consigo mais digitar. Tá? Eu posso expandir o campo, ó. Eu posso fazer isso. Mas eu não consigo digitar mais de 50 caracteres, porque eu limitei aqui. Então, é uma característica que ele tem que a gente pode estar fazendo. E daí, por último, o botão Submit. O botão Submit, ele é um type, né? Que eu coloquei o label de enviar. Vou fazer algumas validações aqui. Ó. Então, quando eu coloquei o botão de enviar, ele tenta ir para a próxima página, que aqui eu coloquei no Form Action, parabéns.html. Só que ele já deu uma validação para mim. Isso aqui é natural do HTML mesmo, preenche esse campo. O que significa? Este campo é obrigatório. Tudo isso por causa daquele required que eu coloquei aqui no nome. Ó. Se eu tirar, ele não vai exigir. Vou colocar o nome aqui. E aqui, da mesma forma, para a idade, né? Então eu vou digitar aqui a idade. E aqui ele já começa a validar. Ó. É preciso que o formato corresponda ao exigido. Essa mensagem aqui a gente pode alterar depois através de script. Né? Não é o momento que a gente está verificando apenas os componentes. Então, por quê? Porque eu coloquei ali que deve ter 2 dígitos. Tá? Ele não vai deixar validar. Aqui também ele está como obrigatório. Coloquei aqui para baixo. Só colocar aqui para enviar. Então, aqui ele foi para minha outra página. Parabéns, porque eu, através do Form Action, né? Eu coloquei uma outra página para ele seguir.